pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Desenvolvimento Web para Iniciantes. Essa série tem o objetivo de percorrer os conceitos iniciais do desenvolvimento web para que você consiga fazer a criação das suas primeiras páginas. Durante essa série já percorremos diversos conteúdos como HTML, CSS e JavaScript. Hoje nós iremos visualizar a parte 2 do JavaScript. Meu nome é Mona Lisa e sejam bem-vindos a Programar com Você. Oi pessoal, eu já tô aqui com os tópicos que a gente conseguiu verificar na nossa última aula, para que a gente consiga visualizar quais foram os tópicos que a gente viu e também quais serão os próximos. Ali na nossa última aula, a gente parou em operadores aritméticos e a gente vai continuar nessa vibe de operadores, porém agora a gente vai para operadores de comparação. Bom, esses operadores são usados para comparar dois valores e retornar um valor booleano, como true ou false. A gente já percorreu aqui quais são os tipos de dados. Então, na nossa última aula, a gente viu que os valores booleanos, o tipo de dado booleano é verdadeiro ou falso. Bom, no JavaScript, vocês verão esses três símbolos de iguais em diversos momentos. O primeiro símbolo de igual, a gente pode pensar que ele tem ali o sentido de atribuição. Então, é quando a gente deseja atribuir um valor. Então, se eu descer para cá, ó, vocês vão ver que a gente tinha uma variável que se chama garrafa e eu atribuí um valor para essa garrafa que foi suco verde. Então, eu estou atribuindo, estou colocando, estou definindo um valor para algo. Então, basta eu utilizar só um símbolo de igual e não tem nem problema, já foi atribuído com sucesso. Porém, a gente tem também esses dois outros símbolos de iguais, O 2 símbolos de igual e o 3 símbolos de igual, Em que o símbolo de igual se repete 2 vezes ou 3 vezes. Bom, esse primeiro é responsável pela atribuição e esse segundo, ele é responsável pela igualdade. Então, a gente consegue comparar valores, tá bom? A gente consegue comparar se os valores são iguais, independente do tipo. Beleza? Então, caso eu programe algo como isso, aqui, quantidade igual a 5 igual a 5. Isso aqui vai me retornar um true, tá bom? Porque esse símbolo de igual repetido 2 vezes, ele de fato compara valores, mas é independente do tipo, tá bom? De fato, o valor é igual, mas o tipo é diferente, Mas mesmo assim, ele vai retornar como true, porque ele faz essa comparação se os valores são iguais, independente do tipo. Lembrando que os tipos foi algo que a gente viu ali no nosso último encontro, A gente tem o tipo de dados strings, que são ali caracteres, conjunto de caracteres, e a gente também viu o tipo de dado number, que são os números. Bom, esse terceiro aqui, a gente pode chamar de estritamente igual, tá bom? Já esse aqui, ele compara os valores e se os tipos são iguais, tá bom? Então, caso eu repetisse esse mesmo código, coloquei 3 símbolos de igual, ele vai me retornar um false, porque ele está comparando se os valores são iguais, mas ele também está comparando, ele também está verificando se o tipo é igual. Então, nesse caso, vai ser me retornado como false, tá bom? A gente tem mais um aqui, que ele fica pertinho desse primeiro, que é o de desigualdade. Bom, então, ele é bem intuitivo, Ele compara se os valores são diferentes. Então, eu poderia programar algo como isso aqui, e aí, mesmo assim, ele vai me retornar um false, tá bom? Bom, e mesmo assim ele vai me retornar um false, porque esse símbolozinho aqui, com o símbolo de exclamação na frente e apenas um igual, ele faz ali a diferenciação de tipos, tá bom? Então, nesse caso, os tipos são diferentes, O tipo de dado aqui é diferente, então vai ser retornado um false. Bom, agora a gente vai verificar o maior que, tá bom? Ele é muito, muito, muito utilizado, eu particularmente já utilizei bastante, mas vamos ver como que ele funciona na prática, Imaginem aqui que a gente tem quantidade estoque. Peraí, eu vou te colocar um var, var quantidade
barra quantidade de estoque igual a 5 maior que 3. Podemos pensar assim. Essa variável, ela vai me retornar true, porque de fato o 5 ele é maior que 3, tá bom? Então a gente também tem esse operador que é o maior que. Assim como temos o maior que, também teremos o menor que. Tá? E ele segue esse mesmo princípio, né? Então aqui seria, nesse caso, o resultado seria false, porque 5 não é menor que 3, né? 5 é maior que 3. Bom, a gente também tem o maior que ou igual, né? Então, se a gente tivesse um caso como esse aqui, ó, seria retornado true, tá bom? Porque sim, né? Esse primeiro número 5, ou ele é maior que 5, ou ele é igual, né? E nesse caso ele é igual a 5. Então, seria retornado pra gente um true, porque isso é verdade. Eu esqueci de colocar aqui o símbolo de igual. Bom, e assim como temos o maior que ou igual, também temos o menor que ou igual. Então, aqui eu poderia fazer algo como 3 menor que igual a 5. E aqui seria retornado true, né? Porque, de fato, ou o 3 é menor que 5 ou é igual a 5. E, nesse caso, ele é menor que 5. Então, isso é uma verdade. Então, aqui foi retornado um true. Se vocês pararem para pensar, a gente tem que trabalhar aqui um pouquinho de lógica, né? Tem pessoas que gostam de aprender lógica de programação com JavaScript. E, bom, para que vocês consigam visualizar, né, que de fato tem determinados momentos que a gente tem que pensar de uma forma lógica. Bom, já podemos colocar um check em operadores de comparação. E os próximos operadores que nós iremos visualizar são os operadores lógicos. Bom, então já coloquei aqui que o nosso próximo tópico são os operadores lógicos. E vamos falar dele, né? Vamos falar dele. Bom, a gente pode resumir os operadores lógicos em e, ou e negação. Por que a gente pode resumir os operadores lógicos nesses três? Porque dentro dos operadores lógicos a gente tem operadores de e, ou seja, de AND, né, de adição, ou que seria um operador lógico de comparação, né, então ou é isso ou é aquilo. E temos o operador de negação, em que a gente consegue negar algo, a gente consegue negar algum dado, alguma informação. Ou seja, se algum dado ele tá como true, né? Se algum dado ele aparece aqui como true, ao utilizar o operador lógico de negação, ele se torna false, porque eu neguei ele. Bom, se a gente fosse trazer para código, ficaria algo mais ou menos assim. Então, a gente vai conseguir visualizar se a variável resultado ela está nos retornando algo verdadeiro ou algo falso. O que tem aqui dentro da variável verdadeiro? Vejam só, a gente tem duas expressões, tá bom? A gente tem 5 menor que 3, a gente tem 5 maior que 3, e isso é uma verdade, né? O 5, ele é maior que 3, então isso é verdadeiro. Logo depois, a gente tem uma segunda expressão, que é 3 menor que 5. Isso é também uma verdade, tá bom? Isso é algo verdadeiro. Então, a gente tem duas expressões que são verdadeiras. A gente tem duas declarações que são verdadeiras. Então, true e true, tá bom? Então, como a gente tem aqui duas declarações como verdadeiras, essa variável que se chama resultado, ela vai guardar um conteúdo, né? Ela vai guardar ali a palavrinha ou o tipo de dado verdadeiro, ou seja, true. Vamos fazer o teste pra gente ver. Vou aqui no meu index, bora visualizar. Eu vou inspecionar a minha página. Vamos lá no meu console e olha só quem tá aqui, o true. Bom, vamos voltar aqui para o nosso código para a gente conseguir fazer o teste do próximo operador, tá bom? Do próximo operador, que é o OU. O operador OU são duas barrinhas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui também uma variável que se chama resultado OU. Como que esse operador lógico funciona, né? Ele funciona se apenas uma das expressões forem verdadeiras. Então, vamos ver na prática, né? Eu vou colocar aqui o operador. E agora eu vou colocar 3 maior que 5. Vejam só. Isso aqui vai me retornar um true, tá bom? Por que vai me retornar um true? Porque uma dessas expressões, ela é de fato verdadeira. Então, 5 maior que 3 é uma verdade.
Ok, beleza, temos um primeiro true. Porém, na segunda declaração, a gente tem 3 maior que 5. Isso não é uma verdade, isso é algo falso, né? Mas, como o operador lógico ou ele tem esse sentido de que apenas uma das declarações tem que ser verdadeiras, quando a gente vier visualizar aqui dentro, a gente tem um true. Por que a gente tem um true? Porque o operador lógico ou ele tem esse sentido de retornar algo verdadeiro se apenas uma das expressões forem verdadeiras. E o operador lógico AND não, AND ou E, né? E o operador lógico AND, ele não tem esse sentido. Os dois têm que ser verdadeiros para que seja retornado como verdadeiro na tela. Tá bom? Então, olha só. Se aqui eu trocar as expressões, ó. Deixa eu ver. 10 menor que 5. Isso é algo falso, né? Então, olha o que vai ser retornado aqui. False. Tá vendo? Vamos lá agora para o próximo operador lógico, que é o... Perdão, tá esperando ali. Que é o operador lógico NOT. Operador NOT. Vamos lá, vou criar aqui uma variável resultado. Resultado NOT igual a... Ó, daí vou colocar o operador lógico ali. Vejam só. Vocês concordam que 5 é maior que 3, né? Isso é um fato, tá bom? Isso é algo verdadeiro. 5 é maior que 3. Porém, como eu estou utilizando o operador lógico NOT, isso vai ser falso, tá bom? Se eu não... Ó, eu vou até colocar aqui pra vocês verem, ó. Eu vou tirar, vamos ver. Isso aqui vai ser retornado como true, tá vendo, ó? True, porque isso é uma verdade. Mas, quando eu coloco aqui o operador lógico de negação, né, o NOT, ele retorna um falso, tá bom? Porque ele negou, né? Ele inverteu aquele valor. Bom, então já podemos colocar aqui como um check, né? Como feito os operadores lógicos, tá bom? Então, mais um tópico aí que conseguimos percorrer. Bom, o nosso próximo tópico agora será estruturas condicionais. Bom, com as estruturas condicionais, a gente consegue controlar o fluxo e o caminho do nosso programa através de condições. Então, se determinada coisa acontecer, isso irá ter um resultado. Se não, teremos outra resposta. A gente consegue fazer esse controle no nosso programa utilizando if, else, else if e switch, tá bom? Vamos verificar cada um desses agora. Ó, vou pegar esse código aqui para não ficar muito bagunçado. Mas a gente vai fazer um caso aqui, que é um caso muito comum na programação, que é a gente verificar se alguém é maior de idade ou não. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável que se chama idade, e essa pessoa, ela terá 18 anos, tá bom? A gente vai verificar se essa idade é uma idade de maior ou não. Como que podemos fazer isso? Vamos utilizar a palavrinha if, que corresponde a se, tá bom? Então, if igual a se, tá bom? Ou se a gente for seguir aí as regras do JavaScript, né? Igual. igual assim, eu vou deixar assim. Ó, então, se idade for maior que ou igual a 18, vou mostrar no console maior de idade, tá bom? Então, isso daqui foi uma estrutura condicional que eu consegui aplicar. Eu tenho a variável que ela guarda um valor e eu consegui fazer ali uma verificação, né? Uma condição. Se essa variável idade ela é maior que 18, mostre na tela o texto você é maior de idade, tá? Vamos ver como é que ficou aqui, vamos ver se funcionou. Maior de idade, tá vendo? Mas, se eu colocar aqui o número 15, vamos ver o que aparece. Nada. Então, ele não apareceu nada. Porque eu não programei nada para caso o número fosse menor que 18. Vamos fazer isso agora. Então, beleza. Ó. If. A gente pode pensar que significa se. E else, podemos pensar que é o se não. Tá bom? Então, se a idade for maior que 18, mostre na tela o maior de idade. Se não,
mostre na tela menor de idade. Bom, a nossa idade aqui, ela está definida como 14. Então, vamos verificar se de fato vai ser mostrado aqui. Menor de idade, isso mesmo. Bom, vamos definir agora que essa variável, ela corresponde a 24. Né? Ela tem 24 anos. Maior de idade. Então, o nosso programa já está funcionando. Olhem só como é simples e fácil a gente conseguir entender as estruturas condicionais. Né? A gente conseguiu controlar o fluxo do nosso programa, sabe? Qual é o caminho que o nosso programa vai ter. Só que é lógico, né? Quando a gente está ali criando programas maiores, a gente não faz condicionais, né? Assim, verificações tão simples. Geralmente são coisas maiores. A gente verifica, né? Geralmente a gente tem ali, muitas vezes, uma base de dados. A gente tem que verificar se o dado é isso, faça aquilo. Se não, faça tal coisa. Então, a gente segue essa lógica, tá? E fiel, se vocês estão aprendendo hoje, mas é uma coisa que vocês vão continuar vendo aí, ó, o resto da vida de programador de vocês, tá bom? É uma estrutura lógica bem que a gente usa bastante. Vamos agora ver o else if. Como que funciona o else if? O else if, ele vem quando a gente tem mais de uma condição, tá bom? Eu gosto de pensar o seguinte: if else a gente utiliza quando a gente tem duas condições, né? Vocês concordam? Quando a gente tem duas condições. Mas em alguns momentos a gente tem múltiplas condições, a gente tem múltiplas coisas acontecendo e a gente tem que saber lidar com todas essas coisas que estão acontecendo. Como é que a gente pode lidar? Vamos lá. Eu vou ter aqui o se nota for maior que ou igual a 9. Eu vou colocar console. Parabéns, você passou de ano. Ok, beleza. Else if nota maior que 8. Aí eu vou colocar aqui. Eu não vou colocar aqui, ficou de equação, né, gente? Porque 8 não fica. Mas eu vou colocar. Você passou de ano com nota 8. Beleza? Vamos agora de novo para o else if. Agora com nota 9. Você passou de ano com nota 7. Perfeito. Vamos agora para um else aqui dentro. E vamos colocar você não passou de ano. Beleza. Olhem só o que a gente fez. A gente tem aqui um programa em que ele consegue lidar com diversas situações. Ele consegue lidar com diversas expressões. Então, o else if, ele vem com esse objetivo de nos ajudar quando a gente tem diversas situações, quando a gente tem múltiplas situações, múltiplas escolhas, enfim, tá bom? Então, é isso aí que está acontecendo. Eu coloquei que a minha nota é 10, né? Vamos ver qual foi o resultado aqui mostrado? Parabéns, você passou de ano. Mas, se eu tirar aqui 7, será mostrado você passou de ano com a nota 7, tá vendo? E se eu tirar um 2, vai ser mostrado aqui, você não passou de ano. Bom, agora a gente vai ver a estrutura switch. O switch, ele também tem o objetivo de fazer verificações, porém a gente pode utilizar o switch quando a gente tem um mesmo bloquinho, sabe? E a gente precisa verificar ele diversas vezes. Bom, a próxima estrutura que iremos ver é o case switch, tá bom? Ele pode servir como alternativa para o if e else, até porque ele também consegue verificar um valor diversas vezes. Algumas pessoas dizem que o case switch é mais rápido quando a gente tem uma grande aplicação. Mas, bom, é um debate que acontece aí na internet e tal. Se vocês quiserem, podem pesquisar mais a fundo. Mas é um debate que eu vejo o pessoal comentando. E, bom, mas vamos lá, ver como o case switch funciona. Vamos pensar no seguinte, tá? Eu vou ter aqui uma variável que ela vai guardar o dia da semana, tá? A gente tá no dia 3 da semana, beleza? A estrutura programacional, a estrutura da sintaxe, né? A sintaxe do switch é da seguinte forma: eu vou escrever switch, vou colocar ali o nome da minha variável, porque eu vou verificar, tá bom?
a variável, o conteúdo que eu estou verificando é essa variável, dia da semana. Então, eu vou colocar ela ali dentro. Tá? E eu vou programar o seguinte. Caso eu tenha na minha variável, será mostrado na tela console.log domingo. Tá bom? Console.log domingo, porque o primeiro dia da semana é domingo, né? Logo após isso, eu vou utilizar um código que se chama break. Tá bom? Esse break, ele tem um sentido de parada, sabe? Quando a gente tem, ó, essa estrutura aqui, vejam só, essa estrutura de enfim, deixa eu tentar voltar aqui. Quando a gente tem essa estrutura de if, o nosso programa, ele verifica todos esses ifs aqui, tá bom? Ele faz a verificação de todos eles. Porém, quando a gente tem... peraí que eu vou ter que voltar agora. Porém, quando a gente tem a estrutura... Isso. Porém, quando a gente tem essa estrutura de switch, ele para aqui. Então, caso o número que tem aqui, o número da minha variável seja 1, ele encontra o número 1 e ele para de funcionar. Bom, vamos lá agora para o nosso segundo caso. Então, case 2. Case 2, né? Então, caso seja o número 2. Console.log segunda-feira. Aqui a gente vai colocar o break. Vamos fazer aqui o nosso terceiro caso. Ser mostrado terça-feira. Aqui eu vou colocar um break. Bom, no if else, a gente tem ali a parada, né? Caso não seja nenhuma daquelas alternativas, com o else. Aqui a gente vai utilizar um que se chama default. Default. Bom, então o que vai mostrar é dia inválido. Beleza? Agora, eu vou mostrar. Vou executar isso daqui, né? Vamos ver como ficou. Terça-feira, tá bom? Porque aqui em cima eu defini que dia 3 era terça-feira. Mas se eu colocar o dia como 1, ele vai exibir domingo. Tá vendo? Bom, então aqui a gente conseguiu visualizar agora o case switch, né? O Swift. E a gente consegue verificar que ele funciona dessa forma, né? Ele vai verificando ali os valores da nossa variável, em que a gente conseguiu passar por aqui. Então, caso o conteúdo da variável que eu passei aqui seja 1, será mostrado na tela domingo. Caso a informação, né, o dado dentro da minha variável que eu passei aqui dentro seja 2, será mostrado na tela segunda-feira. Caso seja 3, terça-feira. Caso não seja nenhum, será mostrado dia inválido. Bom, já podemos colocar mais um check aqui, porque a gente já conseguiu percorrer esses tópicos, tá? Então, olha só que legal, pessoal. Na nossa última aula, a gente conseguiu aprender como a gente consegue fazer os testes do nosso JavaScript. Conseguimos mostrar uma mensagem no navegador, conseguimos criar variáveis, vimos tipos de dados, operadores aritméticos. E hoje, a gente conseguiu percorrer sobre os operadores de comparação, que são esses aqui. A gente conseguiu também passar pelos operadores lógicos, que é o e ou negação, né? Então, se a gente for falar ali do jeito certo, né, seria and, or e not, tá bom? E por último, conseguimos passar pelas estruturas condicionais, então if, else if e Swift, bom? Pessoal, eu espero que esse conteúdo de hoje tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Olhem só, tudo que a gente tá conseguindo construir aqui, ó, a gente tá conseguindo verificar muita coisa do JavaScript, estamos conseguindo percorrer aí diversos tópicos, né?
Na nossa próxima aula, a gente vai continuar verificando outros tópicos do JavaScript. Bom, espero que esse vídeo tenha conseguido te ajudar a entender um pouquinho mais do JavaScript. Lembre-se de continuar os seus estudos fora desse vídeo. E caso tenha ficado com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Lembre-se de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Até a próxima!